Oi, gente! Aqui no Revisar eu vou falar um pouquinho sobre procedimento disciplinar. O processo disciplinar a gente já estudou na aula do saber. Aqui nós vamos estudar um pouquinho do procedimento disciplinar, o passo a passo. E os pontos importantes que eu quero chamar a sua atenção que pode cair na tua prova, tá? Repito, isso daqui é mergulhar em processo disciplinar. Não dá para falar no intensivo, não dá para falar no top 10, só no curso de vocês aqui, tá? Que a gente consegue falar isso. Então, bora! Vamos estudar um pouquinho do procedimento disciplinar. Ó, em processo disciplinar, eu vou começar falando do procedimento disciplinar, tá? Procedimento disciplinar é a primeira fase do processo disciplinar. É onde começa o processo, né? O processo disciplinar começa na sua primeira fase. A primeira fase é a fase inicial, né, do processo disciplinar. Então, o que inicia o processo disciplinar? É um quadrado que a gente vai colocar aqui, ó. Um quadrado que a gente vai colocar aqui vai chamar de representação. Aqui, ó, representação. Tá? Anota aqui. Representação. Deixa eu ver se eu consigo escrever com outra tinta aqui dentro, para caber direitinho. Representação. Houve a representação, o presidente do conselho seccional ou da subseção vai nomear um relator, tá? Então, o que eu quero que você faça? Que você acompanhe rapidamente, não é para a gente ficar perdendo tempo no detalhe aqui não, para você entender a lógica. Houve a representação, o presidente do conselho seccional da subseção nomeia um relator, tá? Vai nomear um relator. O que o relator faz? O relator faz análise de admissibilidade. Ele vai ver, o relator, se aquela representação faz sentido, se aquela representação é absurda ou não. Por exemplo, a representação é contra um advogado ou contra um estagiário? Sim ou não? Ok, se for sim, toca a pau. Se for não, a OAB não tem responsabilidade. Aquela representação trata de um fato realizado no exercício da advocacia? Sim ou não? Se for sim, tudo bem, a OAB vai avaliar. Se for não, a OAB não tem responsabilidade. Por exemplo, o advogado brigou no banco, na fila do banco. Tem alguma coisa a ver com o exercício da advocacia? Não. Então não é da OAB? Não, isso é outra coisa. Se ele xingou alguém na fila do banco, é lá na justiça criminal. Tá? Ou alguém vem e representa contra um bacharel em direito. A OAB pode punir um bacharel em direito? Não, a OAB só vai punir estagiário ou advogado, tá? O relator, então, faz análise de admissibilidade e emite parecer. O relator pode entender o seguinte: não é caso de procedimento disciplinar. Não é caso de processo disciplinar. Não é hipótese, ou porque o réu não é advogado ou estagiário, ou porque o fato não é um fato vinculado à advocacia, qualquer um dos dois motivos. O que ele faz? Ele propõe o arquivamento liminar. O relator, nessa primeira fase do processo disciplinar, ele propõe o arquivamento liminar. Tá claro? Ele propõe. Gente, presta atenção, não é ele quem determina o arquivamento liminar. Isso cai na prova. Não é o relator quem determina, ele propõe, e aí quem que vai determinar o arquivamento liminar? Ou o presidente do conselho seccional, ou o presidente do TED. Tá? O relator não determina o arquivamento liminar. Ele propõe. Na fase de admissibilidade, ele pode propor o arquivamento liminar, e aí ou o presidente do conselho seccional ou o presidente do TED determina o arquivamento liminar, tá? Toma cuidado que isso aqui cai muito na prova, muito. Não é o relator quem dá o arquivamento, ele propõe uma proposta, tá? Ou vamos imaginar o seguinte: ele entendeu que é caso de processo disciplinar, e aí ele propõe a instauração do processo. Então aqui são duas propostas, ou de arquivamento liminar ou de instauração do processo disciplinar, tá? E se ele propôs a instauração do processo, quem que pode determinar a instauração do processo? Ou o presidente do conselho seccional ou o presidente do TED, tá? Então aqui instaura o processo disciplinar, tá? Então ou o presidente do conselho seccional ou o presidente do TED determina a instauração do processo disciplinar. Tá claro para você? Então você viu que a primeira fase é a fase de verificação inicial? Fase de verificação inicial. Pode ser que aqui o relator notifique a parte contrária para apresentar uma defesa chamada defesa prévia. Pode ser. Porque o relator vai falar o seguinte: escuta, eu preciso entender, eu preciso saber se de fato esses fatos fazem sentido ou não. Então eu vou notificar a parte contrária para apresentar uma defesa prévia. Gente, não tem processo ainda, tá? É uma defesa prévia.
Até para falar o seguinte, não, eu entendi que nessa defesa prévia não tem infração. Aí ele vai propor o arquivamento, tranquilo. Então pode ser que ele chame a parte contrária, mas pode ser que não, pode ser que ele olhe e fale, tá na cara que esse cara fez isso de errado. Já a favor da instauração, tá bom? Então pode ser que tenha defesa prévia ou não, mas essa é a primeira fase, é a fase antes da instauração. É aqui que fica a instauração do processo, é aqui que nasce o processo disciplinar. O processo nasce, então, com a instauração. Aí vai para a segunda fase. Segunda fase do processo. Olha que legal. Esse quadrinho é show, animal. Segunda fase do processo. O presidente do Conselho Seccional, o presidente do TED, instaura o processo. Então, instaurou, a instauração começa a segunda fase. Aí sim, aí notifica o acusado para apresentar a defesa prévia, que pode ser por 15 dias, prorrogável por igual período, tá? Então presta atenção, ó, defesa prévia, 15 dias, prorrogável por igual período, a critério do relator. Defesa prévia, 15 dias, prorrogável por igual período, a critério do relator, tá? Vamos falar o seguinte, então, ó, vamos seguir reto. O representado é revel ou não localizado? Procurou o representado e não achamos, ou revel, foi notificado e não apresentou defesa, tá? Então, se ele for revel ou não localizado, o presidente do Conselho Seccional, ou o presidente do TED, ou o presidente da subseção, nomeia um defensor dativo, tá? Um dos três, tá? Coloca o terceiro aí, que é importante você colocar o terceiro. O presidente do Conselho Seccional, ou o presidente do TED, ou o presidente da subseção, nomeia um defensor dativo. Tá bom? Então tem um dos três aí que vão nomear defensor dativo aqui para a defesa. E aí o que vai acontecer? O defensor dativo vai apresentar defesa prévia, com um rol de 5 testemunhas. Tudo bem? Do outro lado, gente, a gente tinha o seguinte, representado notificado para apresentar a defesa. Tá aqui, ó, representado notificado. Localizado, vai lá e ele apresenta defesa prévia, tá? Então, ou o próprio representado apresenta a defesa prévia, não precisa constituir advogado, pode ser defesa em próprio nome, pode, autodefesa, não é aconselhável, mas pode. Ou ele não foi localizado, lá em cima não foi localizado, o presidente do Conselho Seccional, da subseção, ou do TED, então são três, ó, presidente do Conselho Seccional, presidente da subseção, ou o presidente do TED. Um dos três nomeia defensor dativo, e o defensor dativo vai apresentar a defesa. Então tem que vir com defesa. Ou defesa dele própria, ou defesa do dativo, tá? Aí depois da defesa que desce para a instrução, parecer liminar, tá? Instrução nós vamos fazer o seguinte, se for necessário ouvir testemunha, vai nomear marcar uma audiência para ouvir testemunha, se for necessário colheita de prova, vai colher prova, até um parecer preliminar, dizendo, ó, pelo que nós apuramos aqui, o advogado praticou essa infração mesmo, tá? Tem parecer liminar? Ok, nomeia para razões finais. Cada parte tem 15 dias, é prazo comum. Tá? O que é prazo comum, Marco Antônio? O mesmo prazo para as duas partes. Não é 15 dias para um, 15 dias para outro. As duas partes têm 15 dias para razões finais ou alegações finais, como você preferir. Tudo bem? E aí vai para o encerramento dessa segunda fase, com enquadramento legal. Vai sair uma decisão, então, dizendo, olha, o advogado praticou a infração do artigo 34, inciso, sei lá, 8, e tem que sofrer pena de censura. Então tem um enquadramento legal aqui que encerra a segunda fase do processo disciplinar. Ele termina a segunda fase do processo disciplinar, tá bom? E aí a gente vai para a terceira fase. A terceira fase, pessoal, já é junto ao Tribunal de Ética, né? A fase anterior é na turma de ética e disciplina. Turma de ética e disciplina. Aqui já no tribunal. Tá? Que é quem vai julgar o cara, terceira fase, tá bom? Então recebe o processo pelo presidente do Tribunal de Ética com aquele enquadramento legal. E ele vai designar um novo relator. Só que esse relator vai ser o relator do Tribunal de Ética. Ele já vai pegar o processo todo pronto, pega o processo todo pronto, todo bonitinho, e vai só relatar. Se ele achar que falta coisa, gente, presta atenção. Se ele achar que falta alguma coisa, ele pode mandar voltar. Volta, porque eu quero mais diligência. Se ele achar que está tudo bem, ele já vai dar o voto dele.
E aí ele vai pedir o seguinte, ó, eu estou com o voto pronto, pode incluir o processo na pauta de julgamento, tá? Então ele indica que o voto está pronto e manda incluir o processo na pauta de julgamento, tá? E aí presta atenção nisso, isso aqui é importante. Indicou, marcou julgamento, as partes têm que ser notificadas com 15 dias de antecedência. Se não tiver 15 dias de antecedência do julgamento, nulidade do julgamento, tá? Então tem que ter 15 dias de antecedência. Fechou? Então vamos para a sessão de julgamento. Compareceu na sessão de julgamento, leitura do voto pelo relator. O presidente do Tribunal de Ética fala, escuta, senhor relator, pode ler o voto. Lido o voto, sustentação oral, 15 minutos. 15 minutos para a defesa, sustentação oral, tá? Depois da sustentação oral, colhe o voto dos outros julgadores do Tribunal de Ética. E terminou de colher o voto, aí lavratura do acordo, ou seja, ganhou ou perdeu, condenado, não condenado, tá? Então a decisão do Tribunal de Ética é um acórdão, porque é uma decisão colegiada, tá claro? Então você viu aqui o procedimento disciplinar do começo ao fim. Todas as caixinhas que vão envolvendo e todos os pontos que podem cair na tua prova. Então, por exemplo, em quantos dias de antecedência tem que ser marcada a sessão de julgamento? Com 15 dias de antecedência, da notificação. Né? Qual o prazo para a defesa prévia? 15 dias prorrogável por igual período. Quantas testemunhas tem que ter na defesa prévia? Rol de até 5 testemunhas. Tá? Qual o prazo para as razões finais ou alegações finais? Prazo de 15 dias. Tá? Então você já viu a lógica todinha do processo disciplinar e do procedimento disciplinar nessa nossa aula de revisar. Combinado? Obrigado pela sua atenção. Bons estudos. Vamos partir para a aula agora de recursos. Um grande abraço.